Olá, alunos! Retornando às nossas aulas de metodologia científica. E no assunto de hoje nós vamos estar os princípios e fases da metodologia científica, do trabalho científico. Então vamos lá, gente. O método científico ele pode ser definido como um conjunto de procedimentos por meio dos quais um cientista consegue propor um conjunto de explicações para fenômenos, constituição e informação de materiais e etc. Então, vários autores citam as fases da metodologia científica, sendo que alguns autores se convergem entre essas fases, enquanto outros complementam, né, a forma de como planejar um trabalho científico. Então, de acordo com o dicionário, a pesquisa significa um conjunto de atividades que tem por finalidade a descoberta de novos conhecimentos do domínio científico, literário e artístico. Ou seja, ela investiga de forma minuciosa algo ou alguém. Saber desse contexto vai facilitar o entendimento das etapas da pesquisa científica, que a gente vai ver aqui essas principais fases de acordo com alguns autores. Então, a primeira fase do trabalho é escolha do tema. Então, a primeira ação que deve ser feita é a escolha do assunto ou do tema que você vai pesquisar. Então, essa escolha é muito importante, pois o bom desenvolvimento do trabalho depende da escolha de um bom tema. Você deve escolher qual assunto gostaria de redigir, investigar, de comprovar hipóteses, né? A seleção precisa estar relacionada com a linha científica do seu orientador, né? E aqui você está inserido, no caso. Claro, pense em um tema atual, relevantemente e até onde você vai se aprofundar nessa pesquisa. O tema ele deve corresponder ao gosto, às aptidões e aos interesses de quem vai abordá-lo. Então, se eu fosse escolher um tema atual, vamos lá, escolher um tema atual, pandemia, né? Um tema. Mas dentro desse tema há vários outros assuntos que a gente vai ver no decorrer agora. Eu, bem, já escolhi um tema, vou falar algo relacionado à pandemia. Então, tá, vamos escolher esse tema. Um exemplo. Elaborar um trabalho que não desperte o interesse, que não corresponde ao gosto do autor, pode se transformar em um trabalho chato e tedioso. Na verdade, você escolheu um tema que não te agrada. Então, dê prioridade para algo que você goste, se interesse, tenha afinidade ou conhecimento já na área, já tenha conhecimento daquele assunto. Você pode se inspirar em situações cotidianas, grupos de estudo, no seu trabalho, na rotina, e assim fica mais fácil manter o foco e o interesse no trabalho durante o decorrer da sua pesquisa. Então, o assunto não deve ser fácil demais e nem muito complexo. Então, ele deve ser adequado à capacidade intelectual do aluno. Temas sobre os quais existam vários e exaustivos trabalhos devem ser evitados. Aqueles temas que, no caso, já está cansativo, né, para quem até vai escrever, para quem vai ler depois a pesquisa. Então, esse tipo de tema deve ser evitado. Eu falei de pandemia, não foi um tema. Pandemia já não está chato, tá? Mas depende do assunto que você vai abordar dentro da pandemia, tá certo? Então, o assunto do trabalho ele deve ser relativamente e que o estudo apresente alguma utilidade, alguma importância prática ou teórica. O trabalho deve ser apresentado de um ponto de vista original, trazer uma contribuição nova ao que ainda não foi dito a respeito do assunto. Também deve ser considerado aspectos práticos relativos ao tempo disponível para o desenvolvimento do trabalho, assim como os custos das pesquisas. A gente já viu até nas aulas anteriores, né? Custo de pesquisa, tempo de pesquisa. Mas aqui ele vem falando, olha, o trabalho deve ser apresentado de um ponto de vista original, trazer contribuição nova. Mas isso não significa que você não pode utilizar como pesquisa um trabalho já desenvolvido e acrescentar algo novo nesse trabalho. Nada contra isso, entendeu? Não é que você vai apresentar uma tese nova. Não. Você pode pegar um trabalho já em desenvolvimento e agregar um novo conhecimento nesse assunto. Então,
escolhi o tema, vamos lá, escolhemos o tema, pandemia. Então, após a escolha desse tema, a gente tem que delimitar o assunto, porque pandemia abrange várias coisas, de vacina à mortandade, né? Então, a gente vai delimitar esse assunto. Então, após a escolha do tema, o assunto a ser pesquisado, agora é hora de demilitar, que a gente vai restringir ainda mais esse assunto relacionado, no caso, um exemplo, a pandemia. Então, quanto mais delimitado o assunto, maior é a possibilidade de aprofundar a abordagem. Para demilitar o tema, é indispensável conhecer, nem que seja de modo superficial, o assunto. Por isso fica mais fácil de limitar o tema após algumas leituras. Então, primeiro eu vou conhecer do que eu vou querer pesquisar, ler um pouco para tentar delimitar aquele tema. Então, para auxiliar na tarefa de delimitação do tema, procure-se fixar circunstâncias, especialmente de tempo, de espaço ou ainda de políticas sociais e econômicas, e pode-se também situar assunto no quadro histórico ou geográfico. Então, se a gente escolher o tema pandemia, mas eu quero delimitar esse tema, e ele acabou de falar que a delimitação tem que ser, quanto melhor delimitada, melhor vai sair a pesquisa. Então, eu vou delimitar o tema, tá? Eu sou morador de Presidente Figueiredo, então eu vou colocar lá, em relação à pandemia, vou pegar e vou escolher de uma parte econômica em relação à pandemia. Então, pode ser a dificuldade, vou demilitar já, ó, a dificuldade dos comerciantes em meio à pandemia. Pronto, delimitei um assunto. Então, eu vou pesquisar exatamente isso. Quais são as dificuldades que os comerciantes encontraram agora em meio à pandemia? Pronto, demilitei um assunto, mas olha só, eu peguei um assunto, pandemia, demilitei ele um pouco, mas eu posso demilitar ele ainda mais. Já que eu sou morador de Presidente Figueiredo, o que eu faço? Vou pegar esse assunto, então, vamos lá, de novo. Vou demilitar ele ainda mais. As dificuldades encontradas pelos comerciantes de Presidente Figueiredo em meio à pandemia. Pronto, eu já sei exatamente aonde eu vou ter que pesquisar. Porque se eu colocasse só dificuldades encontradas pelos comerciantes na pandemia, poderia ser ainda várias outras situações, né? Pode ser do Brasil, de Manaus, do estado do Amazonas, do mundo. Mas eu demilitei aquele assunto ainda mais relacionado à cidade onde eu estou inserido. Por isso que é importante essa delimitação do tema, que é exatamente para você fechar ali a escolha do local ou do assunto que você vai pesquisar. Então, demilitar corresponde a selecionar aspectos de um tema, limitando a escolha a um deles. Então, para que o assunto seja tratado com suficiente profundidade necessária. Ainda dentro dessa concepção da delimitação do tema, nós vamos justificar sua escolha, criar problemática e determinar objetivos gerais específicos que serão vistos nas fases da elaboração do projeto. A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente isso, mas só já para pensar que depois da delimitação, o que a gente tem que pensar? A problemática, né? Determinar justificar aquela pesquisa e já pensar nos objetivos geral e nos objetivos específicos dela. Tá? Então, já tenho o tema, demilitei o tema da minha pesquisa e agora eu vou definir qual metodologia que eu vou utilizar nela. Então, você deve escolher o local, já escolhi lá, né? A gente já viu, escolhi no exemplo lá, Presidente Figueiredo. Então, e a metodologia que será aplicada para realizar a pesquisa. Então, para fazer isso é necessário identificar o tipo de pesquisa. Pode ser pesquisa bibliográfica, pode ser pesquisa documental, pesquisa de campo, estudo de caso. O universo da pesquisa é o número de pessoas que serão analisadas. Lembrando que elas precisam ter um perfil com características equivalentes. No caso da nossa pesquisa, que eu pensei agora, foi os comerciantes. Então, a amostragem é um pequeno grupo que pode ser formado com parte da população analisada no tópico do tema, da delimitação acima. Então, eu só pensei nos comerciantes. É claro que eu não vou pegar todos os comerciantes de Presidente Figueiredo. Eu vou utilizar o quê? O universo são os comerciantes e a amostragem é aquela parcela que eu vou estudar.
né? Aquela quantidade, vamos lá, do universo de 100 comerciantes, eu estude 50. Então, a minha amostragem é essa. Como é que essa pesquisa pode ser? Né? Pode ser bibliográfica, então vou procurar artigos, vou procurar insights, vou procurar em revistas, vou procurar alguma coisa relacionada à pandemia e tudo mais. Documental, como a gente já viu, se tiver algum documento já nos órgãos estaduais, se tiver lá um documento já falando desse impacto e tal, vou lá procurar. Estudo de pesquisa de campo, então eu vou ter que ir até o local, né, visitar os comerciantes para descobrir quais são aquelas dificuldades que eles estão enfrentando na pandemia. Então, tudo isso tem que colocar na metodologia da minha pesquisa. Então, é necessário, para comprovar a eficácia do método de pesquisa escolhido, né, a gente tem que definir a metodologia exatamente para isso. Os instrumentos de coleta de dados, como eu falei, a gente pode pensar, pode ser só observar, pode ser o que? Uma entrevista com um comerciante, pode ser aplicar um questionário. É claro, depois disso é importante que a gente definir como registrar esses dados. Então, como a gente vai tabular esses dados e tudo mais. Né? Então, é importante utilizar, já definir qual método que a gente vai utilizar para determinada pesquisa. Como exemplo dessa agora, no caso que eu estou falando para vocês, seria muito bom que aplicar o quê? Uma pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa de campo, no caso, né? Fazendo a aplicação de um questionário para saber ali qual foram as maiores dificuldades dos comerciantes em relação à pandemia. Tudo isso é só um exemplo, gente. Então, coletar, organizar e selecionar os dados. Então, nessa etapa, o aluno ele deve coletar os dados de várias fontes, né? Realizar sua pesquisa com foco em obter os resultados traçados anteriormente, lá onde a gente vai falar dos objetivos, do objetivo geral e dos objetivos específicos. Tá? A pesquisa ela deve começar pelas obras de caráter geral que indicarão as fontes de consulta mais específicas. No caso, como não tem no caso da nosso exemplo aqui, não tem muita coisa relacionada a isso. Então a gente vai pegar documentos muito recentes ainda, né? Pesquisas muito recentes. O que mais? Recomendar uma leitura prévia ou uma pré-leitura que possibilitará a primeira seleção do material que passarão para uma leitura mais seletiva. Nessa leitura também o aluno ele deverá ou irá localizar os materiais que contêm informações úteis para o seu trabalho, que nem toda informação a gente vai utilizar, é claro, tem que ser aquela informação que sirva realmente para a pesquisa, tá bom? Que permite a compreensão das ideias contidas nos materiais, onde deve-se anotar o que for de importante para o desenvolvimento da pesquisa, como eu falei para vocês. Né? Depois de coletar, organizar os dados, né? Selecionar, organizar os dados direitinho, está na hora de fazer a análise. Então, vamos fazer o quê? Pegar com a seleção do material que o aluno irá utilizar em seu trabalho, é chegada a hora de analisar esse material. É importante realizar a análise prévia. Então, primeiro faz uma primeira análise, né? Lembrando que esta análise deve estar dentro dos objetivos propostos do seu trabalho. Tem lá o objetivo geral e o objetivo específico. Então, tem que estar atrelaçado a esses objetivos. Então, agora você precisa se focar em analisar os resultados dos dados da etapa anterior, da coleta. E para identificar seus objetivos tão importantes foram devidamente alcançados. É a partir dessa análise que a gente vai saber se os objetivos da pesquisa foram alcançados ou não. Então, você também pode confirmar, comparar ou confrontar hipóteses. É uma verdadeira prova real dos resultados. É exatamente nessa hora, na análise do material que foi coletado. Bem, né? Fez todo o método da pesquisa, como ele iria fazer, coletou os dados, analisou os dados, chegou a hora de fazer a conclusão. Então, após a análise do material selecionado, o aluno estará pronto para concluir a sua pesquisa. Nesta fase, você vai descrever os resultados alcançados no decorrer da pesquisa, defender os objetivos, né, as suas hipóteses, as suposições definidas. Importante lembrar que nem sempre o pensamento inicial de um pesquisador é confirmado ou é possível alcançar a meta traçada da pesquisa para tomar um rumo diferente do esperado. O que acontece, gente, na conclusão? Né? Nem sempre os objetivos que a gente propôs lá
pode ser que no final o pesquisador não tenha chegado àqueles objetivos lá, né? E ele vai, é claro, explicar porque ele não chegou a determinado resultado. Então, nem sempre vai casar essa conclusão com os objetivos. A gente sempre busca, é claro, o pesquisador ele sempre busca encontrar o resultado de acordo com os seus objetivos, mas às vezes acontece dos objetivos não terem sido alcançados ao final da pesquisa, tá bom? Então, se não encontrar, não tem problema, você só vai explicar por que você não chegou naquele resultado. Então, na conclusão, o aluno deve colocar a sua perspectiva do assunto pesquisado dentro dos objetivos lá na frente construídos por ele, tanto no geral quanto nos específicos. E não esqueça de ressaltar quais são os benefícios, dificuldades e melhorias do seu projeto para o tema do grupo que foi pesquisado. Então, além de você tentar entrelaçar ali a conclusão com os objetivos que você botou lá na frente do seu trabalho, você vai falar das dificuldades que você encontrou na sua conclusão, você vai falar quais são os benefícios que a sua pesquisa trouxe, você vai dar ideias relacionadas àquela pesquisa para melhorar aquele determinado assunto. Tudo isso você vai colocar na sua conclusão. E no final tem aquela revisão, né? E a organização da bibliografia. Então, terminadas as fases de constituição do trabalho científico, deve-se realizar uma revisão de toda a pesquisa em relação à sua redação, e ao realizar essa revisão, inevitavelmente encontra-se alguma coisa que deve ser alterada, uma palavra repetida, um termo fora de contexto, uma ortografia errada, etc. Essa alteração deve ser feita com muito cuidado, tá? Então, para evitar que o trabalho seja apresentado com erros, deslizes, deve-se realizar uma leitura crítica final depois de terminá-lo. A organização das referências biográficas deve seguir as normas da ABNT, que vai ser assunto da nossa próxima aula, que será estudado no nosso próximo assunto, como acabei de falar para vocês. Então, gente, é importantíssimo, depois de estar todo pronto a pesquisa, fazer uma revisão final. Essa é a parte, para mim, é a parte mais chata, porque você lê várias vezes e toda vez que você lê, você encontrou erro. Toda vez, você lê uma vez, encontrou erro, vai lá, conserta, lê de novo, encontrou outro erro em outro lugar, vai lá e sempre acontece isso. Então é a parte mais chata, porque tem que ter muita atenção, muita leitura do trabalho e fazendo ali os ajustes necessários antes da entrega do trabalho final. Tá certo? Espero vocês na próxima aula sobre as normas da ABNT. Muito obrigado. Tchau. Isso é tudo bem, pessoal.